estamos no segundo dia, né, do Mobilidade Segura Experience. Nós estamos com o nosso MSE Cast, né? E aí nós estamos recebendo aqui a Eide, né, e a Juliane do Movimento A Voz Delas, né? Agradecer a presença de vocês, né? Briguei tanto para vocês estarem aqui com aquele caminhão maravilhoso que está lá fora, né? Nós trouxemos, né, o nosso propósito do movimento, né, e do Mobilidade Segura Experience também foi, no primeiro dia, no dia de ontem, a gente discutiu o momento atual, né, como que nós estamos. Infelizmente, né, nem tudo é comemoração, né, depois de quase 8 anos seguidos de queda do número de sinistros e mortes no trânsito, a partir de 2022 a gente teve, né, um crescimento. 2023 ele continuou contínuo e consistente, e quando a gente pega, por exemplo, São Paulo teve um aumento histórico, né? E 2024, quando você pega os dados do Infociga, ele está maior do que 2023. Então, esse foi um dos pilares que a gente trouxe para a discussão, ou seja, a gente precisa debater, né, soluções. Então, por isso que a gente trouxe, né, os dados de embarcadores, essa coisa toda. No dia de hoje, a nossa proposta foi discutir o futuro. E dentro do futuro está a diversidade. E na diversidade está a responsabilidade, a gente sabe da falta de motorista, né? E que a gente precisa oportunizar a vinda da mulher para esse processo. Que indiretamente ele até também ajuda na segurança viária, né? Porque os dados que a gente tem, né, das empresas que tiveram esse carinho e esse cuidado de trazer a mulher, né? Hoje de manhã a gente viu vários dados, tanto de embarcador quanto de transportadora, zero violação da mulher, isso é tão importante. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, não só, né? Primeiro a Eide dá um relato do momento atual do movimento, e depois a Juliane, os desafios, Juliane, da mulher, né, nesse segmento. Eu acho que é interessante que a gente tenha essa visão. Então, a gente agradece, né, Ju, o convite, poder estar aqui é sempre bom, e falar sobre o movimento é melhor ainda, né? Eu tenho algumas experiências, que eu sou esposa de caminhoneiro, então eu vivi ambos os lados, né? Eu vivi o lado ali dele, de estar nas estradas, de estar preocupada com ele, que ele tinha que entregar a carga ali naquele horário, ele não podia passar daquilo, então muitas das vezes ele me ligava de madrugada e falava assim para mim: fica comigo na linha, que eu tô com sono. E se eu não chegar lá para entregar a carga, a linha para, e aí vão descontar de mim. Então a gente já ficava naquela ansiedade, eu com 2 filhos pequenos, tendo que ainda manter o meu marido ali naquela situação, ali naquela, né, da estrada, manter ele acordado. Então, para mim, hoje, falar um pouquinho sobre segurança, sobre mobilidade, sobre a importância de ter esse cuidado com esses profissionais é extremamente importante, né? E falar um pouquinho sobre o movimento, faz quase 5 anos que eu faço parte do time do Movimento A Voz Delas, né? Vim acrescentar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com o meu esposo nas estradas, falar um pouco, cuidar dessas mulheres, eu quem cuido do relacionamento que a gente tem com elas. Então, hoje, eu tenho um canal de WhatsApp, até mesmo através do nosso site, a gente tem mais de 1.000 mulheres cadastradas no Eu Sou a Voz Delas, que acompanham o Movimento A Voz Delas, e essas mulheres são motoristas de ônibus, motoristas de caminhão e as esposas dos caminhoneiros, né? Então, elas trazem para a gente dúvidas, sugestões, melhorias para as estradas. Então, com isso, a gente consegue levar para dentro da fábrica da Mercedes-Benz, trazer soluções para elas em produtos, ou até mesmo levar para órgãos governamentais, cobrar algum tipo de ação, né, desses órgãos, e até mesmo para empresas que são parceiras nossas, né? Muitas das vezes a gente não consegue estar em todos, a nível Brasil, né? Mas aí eu tenho uma mulher lá no interior de Minas, eu tenho outra lá no interior da Bahia, que elas vão pontuando: olha, eu passei nessa empresa, essa empresa tem um olhar voltado para a mulher. Olha, eu fui nessa empresa, ela fornece produtos para as mulheres, mas ela não tem um espaço voltado para a mulher. E com isso a gente consegue não entrar com o pé na porta, sabe? Mostrar o cuidado, como você trata bem esse motorista, o retorno que você vai ter. E muitas das vezes os gestores não conhecem como é a portaria de uma empresa, como ele recebe esse profissional. Então, esse é o olhar que a gente tem através do Movimento A Voz Delas, né? Trazer a conscientização para empresas de se tratar bem esses profissionais. Quando eu falo tratar bem esses profissionais, não é só tratar bem uma mulher, é tratar bem a classe, né? Tem um espaço ali
decente para que eles façam a sua higiene ou até um espaço de espera ali, seguro para esse profissional, ou até mesmo um espaço para acolher a esposa enquanto ela não entra dentro da fábrica, dentro da nossa empresa ela também não entra, ela fica ali na portaria, mas tem um espaço seguro, tem uma sala confortável, né? Então a gente leva essa conscientização para dentro dessas empresas e a gente também pede para que essas empresas que são parceiras do movimento, ou até mesmo que não são parceiras do movimento, que dê espaços de contratação para elas. Aí a gente para naquele quesito, né? Poxa, eu vou contratar, mas ela não tem experiência, mas ela tem cursos, ela tem formação. As mulheres, elas gostam muito de estudar, de se capacitarem, de serem profissionais em excelência, né? Então, a partir do momento que essas empresas elas dão oportunidade para uma mulher, ela vai ver esse diferencial. E é aí que a gente vê, né? Elas são melhores motoristas, elas não trazem acidentes, o caminhão não quebra, a carga chega sempre bem cuidada, ainda a gente recebe dos transportadores e elas ainda tratam bem os clientes. Então, cada vez mais elas vêm se inserindo, vêm achando na profissão um meio de sustento para a família. E é o que a gente pede, né, sempre, para que essas empresas tenham esse olhar e esse carinho voltado para esses profissionais. Tá, joia, bacana. E aí, Juliane, seu dia a dia, né? Nas estradas, você tem bastante conhecimento. Eu tive a oportunidade de ouvir o seu relato, né, na minha visita que eu fiz lá à fábrica. Eu vou, assim, me emociona e me alegra. Por quê? Porque você teve resiliência, né? Apesar de toda a dificuldade, eu vi ali que, né, você relatou para a gente. Então, trazer um pouquinho desses desafios, né, da mulher nesse segmento, se puder passar para a gente. Então, Márcio, não é fácil, né? A gente tem que parar de romantizar a estrada, né? Porque a gente vê rodando por aí caminhões lindos, maravilhosos, potentes, né? Implementados. Mas a realidade ela é um pouquinho diferente, né? Principalmente para a mulher. Hoje, se manter na estrada é um desafio muito grande, né? Questão de segurança, questão de higiene, é uma tecla que eu bato muito, a higiene, tanto é que eu exibo o nosso caminhão com muito orgulho, porque eu falo muito bem da Mercedes-Benz por pensar em mim como mulher quando fez um caminhão que tem um banheiro, porque pensou em mim como um todo, né? Porque aquilo ali, o pessoal fala, nossa, mas é só um vaso sanitário. Não é só um vaso sanitário, é dignidade, é respeito, é saúde, é segurança. Eu apresentando o caminhão para o pessoal e eu pontuo tudo isso, sabe? Questão de segurança, nem sempre eu consigo um lugar bacana para parar meu caminhão, ter que atravessar o poço para ir até o restaurante, para ir até o banheiro. Então, assim, se eu tenho isso dentro do meu caminhão, me proporciona uma segurança, um conforto. E eu falo sempre, quantas vezes eu tive infecção urinária por segurar o xixi, por não ter um lugar preparado, né? A gente roda aqui muito em São Paulo, a gente tem rede grau, rede frango assado, aptos a nos receber. Porém, lá para cima, a gente passa aqui para o interior de Minas, a realidade já é diferente, né? Banheiro não tem porta, banheiro não tem chuveiro, né? A gente toma banho, é um cano de água saindo do teto, né? Então, a precariedade é muito grande. Então, quando a gente se depara com um caminhão como o Estrela delas, emociona, né? A gente traz essa força, né? Esse caminhão ele foi a materialização do sonho de muitas mulheres, né? Justamente, até o pessoal pergunta, o aumento de mulheres hoje no transporte regional de cargas é significativo, acho que até por conta desses movimentos femininos, né, que tem que ter uma abertura, tem que ter um diferencial para receber essa mulher, como a Eide falou, uma salinha, né, para amamentar. Tem muitas cristais, que são as esposas dos caminhoneiros, né, que elas andam com esses maridos. Gente, tem empresa que você não pode entrar, que você tem que descer do caminhão e ficar aguardando do lado de fora. Então, assim, a relação que as pessoas têm, as empresas têm com a mulher, ainda gera uma certa resistência. Claro que a gente vem mudando isso com o passar do tempo, mas é um trabalho de formiguinha. Aos poucos a gente vai chegando, vai trazendo a consciência para as empresas, né? E eu acho que a gente vai chegar lá. Você citou aí um dado que para mim é bastante preocupante, né? Você estava falando das cristais, né? E muita empresa prega a questão da segurança, então o motorista tem que respeitar a jornada, né? E alguns pátios, por exemplo, o cara, né, parou lá o caminhão, ele vai ter que passar a noite inteira lá e a mulher não pode acompanhar ele. Aí a pergunta é, esse, né, profissional, ele vai dormir? Ele não vai dormir. Entendeu? Como é que ele vai dormir sossegado sabendo que a mulher dele está lá do lado de fora e sujeito a qualquer coisa, né? Então a gente fez alguns trabalhos também, né, dentro
dessa estrutura, o que pode ser feito, né? Então, por isso que eu acho interessante quando a gente começa a discutir, porque isso tudo está diretamente ligado à mobilidade segura, né? Não só a segurança da mulher, né, que é a motorista, mas também a que acompanha, porque isso é uma realidade, né? Então, a gente vê isso várias vezes. E como é que ela vai... Como é que a empresa pode proporcionar? A gente estava falando, talvez seja necessário fazer um cadastro. A pessoa está ali, é a esposa dele. Então, se é o que a gente fala, tratar diferente de forma diferente. Então, ele tem esse direito, né? A gente, igual você falou, o seu esposo ligava na madrugada, né? Continua falando comigo. E às vezes isso acontece. Eu dirijo muito, né? Faço longas jornadas às vezes. E dentro, a minha esposa consegue ter uma mobilidade, né, da agenda dela, e de vez em quando eu falo assim, olha, eu tenho que fazer tal trabalho. E é exatamente isso, acompanhar, até na segurança viária, tá ali. 2 atentos, né? Exatamente isso. Ou pelo menos o apoio, você ter uma pessoa para conversar. Isso ajuda, isso contribui. Até mesmo a gente fez uma pesquisa, né, naturista junto com a Waze e colocou câmera dentro dos carros. E o que chegou à conclusão, essa pesquisa? Quando a pessoa está acompanhada, ela tem uma postura de segurança viária diferente dela estar sozinha. Então, são esses dados que a gente precisa debater, entendeu? Eu acho que uma rentabilidade traz também, porque ele não tem tanta pressa de ir e vir, né? Porque ele saiu de casa, ele está com o filho, está com a esposa ali, não tem, porque a gente tem que lidar com um sentimento muito... que é a saudade, né? Quando a gente sai de casa, viagens longas. Então, se eu tô com a minha família junto, isso vai me trazer um bem-estar na estrada. Então, de repente, as transportadoras não têm esse pensamento. Ele vai render mais, né? Ele vai viajar, de repente, não vai exceder velocidade para poder passar um guarda, para poder chegar no horário para descarregar. Então, é muito favorável, porém, tem que ter uma abertura para a inserção dessa família. O que a gente estava falando, né, que às vezes vocês falaram e a Transpedrosa hoje, na parte da manhã, falou, às vezes uma flexibilização de regulamentação, porque a gente tem que olhar, nós temos uma dificuldade, está faltando motorista. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o André, do motorista PX, e ele falou, onde que está, às vezes, talvez o sucesso do motorista PX? Porque a pessoa hoje, né, atualmente, está pensando muito no trabalho, mas também na qualidade de vida. Então, vamos dizer, o sucesso do aplicativo deles é quando ele pode se programar. Porque tem hoje, né, pais que falam assim, eu não quero mais estar ausente na hora da formatura de um filho ou do aniversário, né? Nós tivemos um caso do motorista, foi conhecer o filho dele 3 meses depois de nascido. Né? Então, a gente aí, quem está do outro lado, que é beneficiado, né, por essa entrega que foi feita por esse profissional, imagina o psicológico, né? E hoje o nosso grande desafio, né, diante até desses números, uma questão que está se debatendo muito, pós-pandemia, o Brasil mais que dobrou o uso de ansiolítico. Então, a gente está falando, nós estamos compartilhando, né, porque o trânsito é uma questão muito simples, ela é compartilhamento de espaço público, né? E nós estamos compartilhando com esse ansioso, ou nós somos o ansioso que está no trânsito, né? Então, quando o ambiente é muito mais complexo, por isso que eu falo, olha, a gente não pode trabalhar essa diversidade, a inserção da mulher no transporte como uma modinha. Ela precisa ter passos, né? Vamos continuar caminhando, né? Com passos firmes, para que a gente não tenha que, às vezes, dar 2 passos atrás. Exatamente isso. Conscientização, formação, né? Tem que ter, senão... E são vídeos hoje que a gente teve a oportunidade de assistir que emocionam, sabe? A pessoa falou assim, olha, eu estou muito grata de né, ter recebido essa oportunidade de ter acreditado no meu potencial. E aí a gente se pergunta, quantos potenciais estão adormecidos que estão precisando dessa oportunidade? Né? A gente quer a solução? Então nós precisamos... Por isso que eu vejo muito importante o trabalho do movimento, né, nesse aspecto.
E é mesmo. Até a gente falando agora, né, de histórias, que ouviu histórias, né? Eu, como tenho esse contato direto com essas mulheres, então eu conheço histórias assim que você fala, poxa vida, se ela passou, eu passo. Se eu estou passando por isso agora, ixi, eu passo. Então a gente tem até uma aba lá no nosso site que é de história de mulheres que inspiram outras mulheres. Então a gente sempre está colocando uma história de superação, uma história de uma mulher que venceu o câncer, uma história de uma mulher que estava sozinha, que conseguiu se superar. Mas uma me marcou muito, muito. Eu conheci ela na primeira edição da promoção na direção dos seus sonhos, e a gente faz um processo de seleção juntamente com todo o nosso time, e a gente escolheu a história dela. E eu liguei para ela. No dia que eu liguei para ela, tocou o telefone dela, ela atendeu. Eu falei, oi, fulana, tudo bem? Sou Eide Bert, do Movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz. Ela falou assim para mim, você me dá um minuto? Eu falei, dou, eu já te retorno. Ela desligou, passou 10 minutinhos, ela me ligou de volta. Ela falou, pronto, agora eu posso falar. Eu falei, olha, você foi uma das selecionadas, você ganhou a categoria profissional, eu preciso que você me passe seus dados assim, assim, assado. Ela começou a chorar no telefone. Eu falei, o que foi? Tá tudo bem, né? Tudo isso é alegria? Ela falou, eu estava no meio da rodovia escolhendo um caminhão para me jogar embaixo. A minha vida tinha acabado e você fez ela renascer agora. Porque eu sei que com a categoria profissional eu vou ter uma oportunidade. E realmente, a Ju até conhece ela, é uma mulher maravilhosa, uma profissional, assim, excelente. Né? E o que aconteceu? Ela estava passando por um processo, tomando esse ansiolítico que não estava resolvendo a situação dela. E uma CNH salvou a vida de uma pessoa. Então, acho que até isso a gente tem, né, tem que comentar, tem que se falar. Dá uma oportunidade para uma mulher. E toda vez que você ver uma mulher nas estradas, é o que eu sempre falo para as outras mulheres, ou para transportadores, ou para empresas parceiras, ou até mesmo quando eu vou palestrar em escolas, em algum lugar, eu sempre falo, quando vocês verem uma mulher dirigindo um caminhão, um ônibus, saibam que ela matou vários leões lá atrás para ela estar ali dentro. Então, seja o ponto de apoio dessa mulher, né? E a gente tem a Ju. A Ju é uma mulher, assim, quando ela entrou para o nosso time, ela inspirou muito a gente. Ela trouxe a história dela, ela trouxe a bagagem dela, né? Tanto é que hoje ela é a nossa referência dentro da nossa fábrica. Ela dirige o nosso caminhão, o Estrela Delas, né? Ela dirige o caminhão madrinha da Copa Truck. Então, a gente sempre vê a mulher como um ponto de inspiração. Vamos seguir, vamos apoiar, vamos conscientizar a sociedade que a gente precisa de mais mulheres. Você falando isso, eu acho assim, a gente tem que ter um olhar também de admiração e respeito. Eu tive uma oportunidade, eu fui convidado para uma ativação da Vibra lá na Baspa, de São Paulo. Uhum. E aí, quando eu estava chegando, ali, quem conhece ali a região, tem 2 avenidas de chegada. E era uma sexta-feira. Aí, quando a placa de pare estava para mim, né? E à direita eu vi uma motorista da Transjordano no 9 eixos, né? Só que era sexta-feira. E ela, de bob, já toda, né? Toda arrumadinha para... Preparada para o sextou. Então, o que a gente... E eu falo o seguinte, eu acho que nem eu teria uma competência de estar à frente de um 9 eixos. Imagina assim, eu fico imaginando assim, você olhar pelo retrovisor e tem 30 metros de caminhão para trás. Juliane cegonheira, eu sou então, ela tava falando isso, eu falei assim, né? Brinquei até com falei, Marina, aí, você tem coragem? A cegonha, 11 carros, 0 quilômetro lá em cima, né? Leva o sonho dos outros, né? Exatamente. Aí, e o que foi legal? Aí eu falei assim, poxa, é um olhar, tipo assim, é o sextou. A gente não se prepara? Então, ela está exercendo a profissão dela, mas está se preparando, né? Vou cumprir minha jornada e vou para o sextou. Mas o que foi interessante? Na verdade, depois que eu descobri, ela tinha sido uma das motoristas premiadas no Motorista Destaque da Vibra. Então, aí quando a gente foi fazer, né, dentro do evento, da ativação, era a entrega do veículo, né? E aí ela tinha sido a motorista premiada. Então, eu achei assim muito interessante, né? E a gente tem sempre que ter esse olhar de respeito, isso que você falou. Por trás dessa mulher tem toda uma história, né? E que a gente, de superação ou da importância dela ver, né? A gente sabe, às vezes, de relações abusivas, né? Ela precisa buscar o sustento da família. E por que não? Nesse segmento, nós estamos precisando, né, de motorista. Está faltando. Na verdade, o motorista brasileiro virou commodities, né? Eu estava conversando com o pessoal da NTT e eles estavam falando assim, cara, o Brasil hoje exporta
800 motoristas por mês para o mercado europeu e americano. Né? Então, a gente se pergunta um pouco nisso. Mas bacana, Juliana, eu não sabia que você era a motorista, né, lá da Copa Truck. Fala um pouquinho sobre essa experiência, deve ser assim, muito legal, né? Demais. Já tem 2 anos, né? Acho que 2023 e 2024 que a gente faz a abertura da Copa Truck, né? Então, assim, faz com a estrela delas. E é emocionante, porque andar em autódromos que pilotos renomados andaram, né? E puxar aquele pelotão todo, a gente olha pelo retrovisor, eles estão vindo. E a velocidade deles é diferente da nossa, né? Mas em um certo percurso ali, a gente está com um ponto, né? E o diretor fala 80 por hora, 80 por hora. Numa pista de automobilismo, é muita coisa, né? Para um caminhão que não tem um preparo para esse tipo de percurso, né? Mas, assim, é emocionante. Às vezes a gente sempre convida alguém para andar com a gente, né? E as pessoas, assim, saem encantados, né? Porque junta a experiência do caminhão, né? Grande, alto, espaçoso, e a experiência da velocidade, fazendo a curva do S, né, que traz toda uma emoção, saber que um piloto renomado, Ayrton Senna, andou ali. Então, assim, é de arrepiar literalmente. E é um trabalho que o Movimento A Voz Delas faz com muito prazer, com muito carinho. A gente envolve as meninas também, que a gente realiza sonhos, né? Porque meninas que nunca tiveram a experiência de estar no autódromo estão lá com a gente, de conhecer os pilotos. Então, assim, eu sou suspeita a falar porque eu já faço isso há 2 anos, né? Desde quando eu entrei na Mercedes eu já comecei fazendo Copa Truck, gosto muito e como eu falei para você, traz um benefício muito grande para as meninas, sabe? Incentivar, né? A Bia, que é parceira também do Movimento A Voz Delas, é super engajada, né? Então, assim... E está em primeiro lugar no primeiro, campeonato, né? Ela já chegou chegando, né? Exatamente. Se o campeonato não for dela, eu mudo meu nome. Então, Juliana, foi bom você ter falado isso, porque a gente também está uma parceria muito legal com a Copa Truck, né? Nós estamos tendo a oportunidade de levar uma capacitação de direção consciente, né, para os motoristas de algumas transportadoras parceiras do Mobilidade Segura Experience, né? E levar também essa oportunidade. Às vezes, né? Quando que um motorista desse teria a oportunidade de estar andando no ambiente de autódromo, né? Então, a gente também dentro de uma estrutura, né, de ESG, e por que às vezes as pessoas falam assim, mas como que vocês, né, do Mobilidade Segura Experience estão junto com a Copa Truck? A gente fala assim, é um esporte baseado na segurança. Ali tem muita segurança. E às vezes, então, da mesma forma, né, que a gente fala, levar um conceito, às vezes, a Copa Truck é um esporte? Mas tem uma base de segurança muito grande. É o lugar certo para correr. Exatamente. Né? A mesma coisa que a gente fala, a gente precisa dar o espaço correto à mulher nesse segmento da mobilidade. Então, queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Mobilidade, né? A gente está muito feliz, estamos chegando agora ao final do evento, mas assim, sabendo que muitos insights estão voltando, muitos desafios. Aí nós estamos nos colocando à disposição para estar junto com vocês, para mobilizar ainda mais, tá? E aí fica à vontade para fazer as considerações de vocês e agradecer sempre. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar do movimento, falar para mulheres e, como de praxe, eu vou deixar um recadinho para elas que, meninas, o nosso poder é poder. Márcios, eu agradeço em nome do Movimento A Voz Delas e até mesmo da Mercedes-Benz a oportunidade de a gente poder estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso movimento, as ações que a gente está realizando em prol dessas mulheres e dizer que se você encontrou alguma mulher, seja o ponto de apoio dela, porque se ela está ali, não foi fácil. Obrigado, então, pessoal. A gente mais aí um episódio do MSEcast.